Olá, tudo bem com você? Eu sou Everson Barbosa, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você falando sobre um assunto que é muito importante. Seja muito sincero, quantas oportunidades você já perdeu por medo, por vergonha, por timidez, por não conseguir se comunicar da maneira como você gostaria? Quantas vezes você já esteve na frente de um público, você já esteve numa reunião, você já esteve conversando com pessoas importantes, mas você teve uma sensação que não sabia o que dizer e como dizer? Quantas oportunidades você já perdeu de network, de negócios por não saber se comunicar? O fato é que, na maioria das vezes, quando isso acontece, nós temos um sentimento muito ruim com a gente. Aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de inabilidade, aquele sentimento de por que eu não consigo me comunicar adequadamente? Por que eu não consigo me comunicar com pessoas de alto nível? O que está faltando na minha comunicação? Isso não é falta de competência. Porque a maioria de vocês que estão nos assistindo aqui agora são pessoas inteligentes, são pessoas esforçadas, porque você não estaria numa aula como essa, você não estaria numa palestra como essa, se você não fosse uma pessoa que quisesse crescimento. E as pessoas que querem crescimento normalmente investem muito nisso. Só que não é suficiente você saber muito sobre seu produto, serviço ou ideia. Você precisa também saber como comunicar isso de forma adequada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Talvez você não me conheça, meu nome é Everson Barbosa e eu já estive em vários lugares desse Brasil ajudando pessoas e profissionais a se comunicarem de forma melhor, a se comunicarem de forma natural, se comunicarem com entusiasmo, se comunicarem com persuasão, porque afinal de contas não basta apenas você soltar palavras, você precisa convencer as pessoas daquilo que você acredita. E no jogo da vida não vence aquelas pessoas que apenas soltam palavras, mas vencem aquelas pessoas que sabem se comunicar, que sabem gerar o seu valor, que entendem o poder da comunicação. Porque, afinal de contas, não é o produto mais barato que vende mais, não é o melhor produto que vende mais, mas é aquele produto que é melhor comunicado. E hoje nós vivemos na era da inteligência artificial. E quando você não consegue comunicar aquilo que você faz, você acaba perdendo até para uma inteligência artificial. E eu vou te mostrar então hoje o que é que você tem que fazer para que você se torne um comunicador mais respeitado, admirado e bem-sucedido. E eu tenho certeza que você vai entender que comunicação não é talento, mas comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser aprendida, desenvolvida e melhorada por absolutamente qualquer pessoa. Mesmo que essa pessoa ela se considere uma pessoa tímida, introvertida, o fato é, se você desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos grandes comunicadores, você vai perceber que comunicar é uma ciência. Você aprendeu a ciência, você tem os resultados que ela pode te trazer. Quando eu tinha aproximadamente 18 anos, eu, por várias situações da vida, fui trabalhar como vendedor de livros de enciclopédia. Talvez você que está nos assistindo nem saiba direito o que é enciclopédia. Mas enciclopédia, para você que não sabe, é a primeira versão do Google. Era aonde nós buscávamos informações quando a gente queria fazer trabalho escolar, quando a gente queria saber informações sobre alguma coisa muito importante, algum conhecimento validado cientificamente, algum conhecimento com prova cabal e científica, a gente ia nas bibliotecas e lá a gente consumia, então, as enciclopédias, Barça, Britânica, e eu vendia isso. Só que o que eu percebi? Eu trabalhava muito, eu saía de manhã, ia de casa em casa, de porta em porta, batendo de porta em porta. Eu percebi que mesmo que eu tivesse um ótimo produto, mesmo que eu soubesse toda a argumentação, ainda assim eu não conseguia vender. E eu percebi que gente que sabia muito menos do que eu, porque nessa fase eu decidi estudar muito sobre o produto. Por quê? Porque era a minha tábua de salvação. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, uma vida que não podia sequer garantir a sustentabilidade numa faculdade, por exemplo. Eu não consegui fazer faculdade nessa época. E eu lembro que muitas vezes eu olhava para a minha realidade e eu pensava, o que é que eu vou fazer para ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante? E surgiu a oportunidade de vender livros. Só que eu percebia que tinha outros colegas que eles não conheciam absolutamente nada do produto. Eles só falavam de um jeito diferente, eles só tinham uma comunicação diferente e aí eles conseguiam convencer os clientes. Então foi ali que eu aprendi que entre o não e o sim existe uma boa comunicação. E à medida que você comunica de forma intencional, à medida que você comunica com entusiasmo, você consegue ser muito mais convincente. Só que, olhando de fora,
muitas vezes a gente não entende o que essas pessoas estão fazendo. Porque parece que essas pessoas são abençoadas, que elas têm um dom natural, o dom de comunicar. Mas aí é que a gente se engana. Se você entender que isso é um dom, você não tem muito que você possa fazer para melhorar a sua vida. Mas se você aprende que isso é uma habilidade, à medida que você desenvolve a habilidade, você entende que você também pode se tornar um grande comunicador, independente da sua personalidade. Então eu saí de vendedor para um profissional respeitado na minha área, eu saí de uma pessoa que era tímida para um treinador de comunicação. Hoje nós entendemos que para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos de uma comunicação bem-sucedida. Nós entendemos que para nós sermos respeitados no mundo que tem tantos concorrentes, que tem tantas oportunidades, que tem tantas possibilidades, nós precisamos de uma boa comunicação. E é isso que nós vamos explicar para você. Como você pode se tornar um profissional mais respeitado, admirado e bem-sucedido à medida que você entender esses conceitos simples, mas fundamentais. Acredite você ou não, mas 85% das pessoas que ganham a conta, que são demitidas ou que não conseguem empregos, essas pessoas não conseguem ou ganham as contas justamente por problemas de comunicação. Outro dado muito interessante é que as pessoas que se comunicam bem ganham até 74% mais no mesmo cargo, na mesma atividade e principalmente com o mesmo nível de conhecimento. Isso significa, então, que as pessoas que se comunicam bem, elas valem muito mais. E o mais assustador é que uma pessoa que se comunica melhor, ela acelera em 4 vezes a sua ascensão profissional. Ou seja, aquilo que ela levaria 10 anos para conquistar, ela consegue conquistar em aproximadamente 2 anos e meio. Ou seja, é uma habilidade aceleradora de resultados, é uma habilidade fundamental. E para você entender o que é que precisa ser feito, eu vou te mostrar a técnica por trás dessa aceleração. Porque não adianta nada eu explicar para você e eu mostrar para você, eu validar com você que a comunicação é um acelerador de resultado, se eu não te mostrar o que é que você tem que fazer para isso acontecer na sua vida. E para que você tenha resultados realmente extraordinários, você precisa entender os 3 pilares de uma comunicação extraordinária. Imagine um triângulo onde nós temos em cima ethos, pathos e logos. Toda boa comunicação, ela está pautada nessas vértices, ethos, pathos e logos. Ou seja, à medida que você tem credibilidade, que você consegue emocionar a sua audiência e você faz isso com lógica, com influência, você consegue se tornar uma pessoa muito mais respeitada, com o seu valor percebido, reconhecido por todos. Que a boa comunicação, ela se pauta justamente nisso. O ethos, que é a sua capacidade de se tornar digno de confiança. Não é o que você fala, mas é quem fala quando você fala. Quando você fala em público, quando você fala com pessoas, o ethos chega antes. O ethos é a sua credibilidade. Imagine você fazendo uma apresentação e você falando sobre emagrecimento. O que é que um ethos espera? Espera que você seja uma pessoa magra. Imagine que você faça uma apresentação dizendo para as pessoas que é importante elas falarem inglês. Qual que é a condição sine qua non para que as pessoas respeitem você? Que você fale inglês e não só diga que fale, mas que você consiga fazer isso com fluência, com um bom sotaque, um bom accent. Ou seja, se você tem credibilidade, você já ganha a atenção das pessoas imediatamente. E essa credibilidade, ela vem do quê? Ela vem do seu cumprimento de promessas. Quanto mais promessas você cumpre, quanto mais você consegue ser consistente na experiência que você gera nas pessoas e para as pessoas, no sentido de, se você falar que alguma coisa vai acontecer, aquilo acontece, você começa a ser respeitado no seu segmento, na sua área. Ou seja, a dignidade do comunicador é medida justamente na congruência da sua comunicação. Vou dar um ponto importantíssimo para você entender. Se eu hoje estivesse falando sobre falar em público e eu não falasse em público, consequentemente, aquilo que eu estou falando não teria peso algum. Imagine uma pessoa que ela vai dar um conselho para você sobre riqueza e sobre prosperidade. Qual é o mínimo que você espera dessa pessoa? Que ela seja uma pessoa financeiramente bem-sucedida. Ou seja, a credibilidade do comunicador faz com que a sua palavra tenha um peso muito maior. E a sua credibilidade ela é construída através da sua aparência, através da sua congruência daquilo que você defende. Por exemplo, se eu estou falando sobre prosperidade e abundância, que é uma coisa que vocês vêm falar muito aqui na Casa de Destino, com o Thiago Brunet,
Minimamente eu tenho que demonstrar isso através da minha vestimenta, através da vida que eu levo, através daquilo que eu mostro. Por quê? Porque isso aumenta a minha dignidade, aumenta a minha credibilidade. O segundo ponto que faz com que você seja respeitado é justamente o patos. É a parte mais emocional da coisa. Não adianta você só ter credibilidade, mas na hora que você vai passar uma informação, você não fazer isso com entusiasmo. As pessoas não sentirem verdade em você. As pessoas não sentirem que você realmente é apaixonado pelo seu tema, pelo seu assunto. E não importa muito até aquilo que você está sentindo, mas aquilo que você faz os outros sentirem. Eu não sei se você já esteve em aula, em curso, em treinamento, em palestra, em que a pessoa falava de um assunto até interessante, mas ela falava sem entusiasmo, ela falava sem energia, ela não conseguia comunicar aquilo. E pasmem, quando um comunicador ele é inseguro, ele transmite essa insegurança através da sua linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, ela soa como um sentimento, ela como algo falso. Ela gera nas pessoas um sentimento de desconfiança. Fundamental que para você conseguir falar bem em público, ser respeitado nas suas apresentações, ser respeitado num ciclo de network, você tenha uma energia vital alta e você consiga transmitir aquilo que você sente para as outras pessoas de forma congruente. Ou seja, se você chegar num ambiente, é fundamental que você chegue com energia, com o peito aberto, com entusiasmo. Qual é o exercício que você tem que fazer sempre quando você for falar com alguém, fazer network, fazer uma palestra, uma apresentação como essa? Na sua cabeça, antes de você entrar no palco, na sua cabeça, antes de você falar com as pessoas, imagine qual é a energia que você quer transmitir. E imagine você conduzindo essa energia. Imagine aquilo acontecendo de forma positiva. Consequentemente, você já se prepara no seu corpo, na sua mente e faz aquilo reverberar através daquilo que você comunica. Por exemplo, um gestual que é fraco, um gestual que é contido, um gestual que é fechado, ele não transmite segurança. Imagine que eu viesse falar aqui para você e eu tivesse aqui, ó, bem assim. Gente, que prazer estar aqui hoje, é um momento de muita alegria. O que ia acontecer imediatamente com você? Você já ia se desconectar. Por quê? Porque essa falta de energia, essa falta de entusiasmo faz com que você tenha uma sensação de que não valeu a pena dar esses segundos, esses minutos para essa apresentação, para essa palestra. Ou seja, falar em público é a arte de sentir e comunicar aquilo que você sente de forma verdadeira, de forma entusiasmada. E o terceiro pilar, tão importante quanto os outros, é o pilar do logos. O que é o logos? O logos é a parte racional da sua apresentação. É justamente aonde você transmite clareza na sua fala. Quando você fala em público, quando você faz apresentações, as pessoas estão validando. Puxa, eu gostei desse comunicador. Eu gostei dessa pessoa. Aquilo que ele está falando está me entusiasmando. Aquilo que ele está falando está fazendo total sentido para mim. Só que ao mesmo tempo que ela está emocionada, ela está racionalizando. Então, quando você traz um elemento lógico, quando você traz o logos na sua apresentação, o logos é justamente a fala que guia e que afasta a confusão. Faz a pessoa entender que, à medida que você fala, a sua fala tem congruência, tem coerência. A sua fala não é uma fala solta, mas é uma fala embasada. Um elemento que você deve colocar na sua fala, nas suas apresentações, quando você vai fazer uma apresentação em público, uma palestra, ou até mesmo uma conversa de network, é embasar a sua fala através de elementos racionais. Por exemplo, quando você traz dados, fatos, estatísticas, você consegue ser muito mais convincente. Quando você traz isso de uma maneira muito precisa, trazendo as fontes, você consegue mostrar para as pessoas que você não é um Zé Mané que não sabe de nada. Muito pelo contrário, você estudou sobre aquilo, você é um especialista naquilo. E à medida que você junta o ethos, ou seja, você tem credibilidade na forma como você se comunica, você consegue mostrar essa clareza para as pessoas. Você tem dignidade na fala, você tem congruência na forma como você se comunica. Você consegue colocar o patos, a parte emocional da sua fala. Você consegue emocionar as pessoas. E emocionar pode ser rir, pode ser chorar, pode ser uma emoção de convencimento, uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza. Não importa. Nós não estamos fazendo o juízo de valor de qual emoção.
mas da sua capacidade de gerar essa emoção com intencionalidade. Se você consegue fazer isso, você se torna um comunicador extraordinário. E terceiro, se você consegue ter lógica na sua apresentação, falar com clareza, com confiança e mostrar que isso faz sentido para a pessoa, tem verdadeiros argumentos, contra-argumentos, refutações, você consegue se tornar um comunicador extraordinário. Porque esses são os pilares estudados e validados há mais de 2000 anos. Os gregos foram os maiores estudiosos da comunicação e da oratória. E eles perceberam, e a neurociência tem comprovado isso, que a pessoa que pauta a sua comunicação nesses 3 pilares é uma pessoa que consegue ter muito mais sucesso, muito mais credibilidade. O fato é, se você quer ser um comunicador extraordinário, você precisa ter um estudo extraordinário, uma dedicação extraordinária. Mas mais importante do que isso, você precisa ter uma mentalidade extraordinária. Porque é a mentalidade do comunicador que constrói o poder de comunicação. Se você quer ser um profissional respeitado, admirado, bem-sucedido, você tem que entender que o nível da sua comunicação determina o nível da sua colocação. Se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer que as pessoas respeitem aquilo que você faz, você precisa respeitar e valorizar a sua comunicação. Porque a medida da sua comunicação é a medida da sua colocação. Aquele que comunica, ele multiplica. Ele multiplica talento, ele multiplica recursos, ele multiplica pessoas, ele multiplica dinheiro. Se você verdadeiramente entendeu que não precisa você estudar mais do que os outros, se dedicar mais que os outros, mas sim comunicar melhor que os outros, você já criou um atalho gigantesco na sua vida. E eu não estou dizendo que estudar não seja importante, Eu não estou dizendo que você se dedicar não seja importante, porque mas eu estou dizendo que isso não é o suficiente para você se tornar um profissional respeitado, admirado e bem-sucedido. Porque à medida que você tem uma comunicação nível 5, e você se depara com uma pessoa que tem uma comunicação nível 10, você com conhecimento nível 10, ela com conhecimento nível 5, por incrível que pareça, você com menos comunicação, mas mais conhecimento, vai perder para aquela que tem menos conhecimento e mais comunicação. Ou seja, nós vivemos a era dos comunicadores. Aqueles que não entenderam isso estão fora. Se você não entendeu isso, esquece, você está fora do mercado, você está fora do jogo. Então eu espero verdadeiramente que você tenha entendido a importância de você se reposicionar, a importância de você entender que na nova economia a autoridade ela vem da sua comunicação. Ou seja, se você não investir na sua comunicação, você perde a autoridade, porque a comunicação é a moeda da autoridade. Se você não entendeu isso, infelizmente você vai ver gente menos esforçada, menos inteligente, menos capacitada que você, ganhar mais dinheiro e às vezes ocupar até uma vaga que era sua, uma oportunidade que era sua. Ou seja, uma boa ideia mal comunicada vale menos do que uma ideia mediana bem comunicada. Se você quer ser respeitado por aquilo que você faz, se você quer ser referência naquilo que você faz, entenda, a sua voz posiciona o seu preço, a sua comunicação posiciona o seu valor. Se você não entendeu isso, você está fora do jogo. Se você é técnico demais, infelizmente, você vai ser invisível demais. Se você não sabe comunicar, infelizmente, você está fora do mercado. Entenda de uma vez por todas. Técnico demais, invisível. Emoção é a característica das pessoas memoráveis. Aí você decide aonde você quer estar. Aí você decide com quem você quer comunicar. Porque a grande verdade é o seguinte, a sua fala te posiciona. Se você entendeu isso, você já entendeu o jogo dos grandes comunicadores. O meu desejo para você é que esse conteúdo tenha feito muito sentido, que você coloque em prática imediatamente. Entenda de uma vez por todas que para você ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, você precisa investir na sua comunicação, porque é a sua comunicação que vai colocar você nos lugares que você merece. É a sua comunicação que vai fazer as pessoas te respeitarem. Então entenda de uma vez por todas. O jogo desta era é o jogo dos comunicadores. Se você não comunica, você já está fora. Obrigado.